graça e a paz do Senhor sejam com todos vós, irmãos, em nome de Jesus. Vim aqui hoje, mais uma vez, nesse vídeo, trazer uma palavra do Senhor, uma palavra que venha nos instruir, nos capacitar em Cristo Jesus. Amém? Então, oremos primeiramente. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que tens estabelecido em nossas vidas, Pai. Te peço que use a mim neste momento, use a minha boca, que essas palavras, Pai, quais serão expressas através da minha vida, Pai Santo, não venha trazer mal à vida de ninguém, mas venha trazer entendimento, Senhor Deus, e que nós possamos continuar rumando ao céu, em nome de Jesus, ao Teu reino, Pai eterno, em nome de Jesus, amém. O tema dessa pregação, essa ministração de hoje, nos diz respeito à pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes nós temos problemas em entender quem que é o Espírito Santo, entender como relacionarmos com o Espírito Santo e principalmente um termo que é muito expresso no meio gospel principalmente, que é estar cheio do Espírito Santo. O que significa estar cheio do Espírito Santo? No livro de Atos, no capítulo 3, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: E na igreja que estava em Antioquia, alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Niger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Paulo, que estava cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Nesse momento aqui, no livro de Atos, capítulo 13, nos é mostrado vários elementos de interação com o Espírito Santo. Aqui a gente vê no primeiro momento do verso 1 até o verso 3 que a igreja que estava ali na Antioquia, ou seja, as pessoas que se reuniam no nome de Jesus, que estavam ali na Antioquia, buscavam uma instrução do Espírito Santo sobre quem eles deveriam enviar ali para que pregasse, quem deveria ser escolhido ali para servir a obra do Senhor. E aqui diz no verso 3, então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Despediram quem? No verso 2 diz, Barnabé e Saulo. Quando diz aqui, e servindo eles ao Senhor e jejuando, no verso 2, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Como que o Espírito Santo falou isso? Com certeza o Espírito Santo encheu o coração de alguém com essa palavra. Não foi
o vento que soprou ali o nome de Paulo e Barnabé, apesar de que a palavra não deixa clara, mas como eles estavam em igrejas reunidos aqui, o que dá a entender pelo texto é que alguém recebeu essa instrução do Espírito Santo. Algum dos que estavam ali orando e jejuando receberam essa instrução a partir do Espírito Santo. Ou seja, eles estavam buscando a resposta nele e eis que o Espírito Santo falou. E quando é o próprio Espírito Santo que diz, quer seja através de alguém, quer seja através do meio que ele assim decidiu usar, a convicção é tão grande que aqui você tinha pessoas que eram grandes na fé, que eram crentes, genuínos, pessoas que entendiam de Deus. E não houve sobre eles conflito sobre se havia sido realmente o Espírito Santo que havia dito ou não, porque foi uma certeza coletiva que se bateu quando alguém manifestou aquilo que era a vontade do Espírito Santo, aquilo que era a palavra dele verdadeiramente. Agora já no segundo momento aqui, a gente vê, depois que Paulo e Barnabé foram enviados, que eles chegam a um lugar específico para pregar para um procônsul, ou seja, alguém que era relevante ali, um governador ou algo nesse sentido, alguém que era muito relevante naquela região. E aí a gente vê que havia um mágico que ele foi levantado por Satanás para fazer com que essa pessoa importante ali não recebesse a pregação, não fosse convencido do ministério de Jesus. E aí Paulo declara no mundo espiritual uma ordem sobre aquela vida ali no qual aquele cara fica cego. Tudo isso aqui eu estou usando hoje como instrução. Não entendo o seguinte, nós vamos mais adiante pincelar melhor nisso para ter um claro entendimento, mas não entendam que a manifestação do Espírito Santo se resume a isso, a ouvir uma voz e ter certeza de algo claro assim, ou manifestar dons espirituais como esse aqui que Paulo manifestou. Paulo deu uma ordem no ambiente espiritualmente e essa ordem se cumpriu. Tudo isso sim são detalhes, são partes do que é se relacionar com o Espírito Santo. Tudo isso são contextos do que são se relacionar com o Espírito Santo, mas não determina o todo. E nós vamos ver aqui a seguir, no outro livro, que também fala um momento em que as pessoas estavam cheias do Espírito Santo. E eu quero ler e aí vou explicar sobre para a gente ter um pouco mais de clareza. Está no livro de Atos também, no capítulo 10, a partir do verso 44, que nos diz o seguinte, do 44 até o 46, que nos diz o seguinte: E dizendo Pedro ainda estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Só fazer uma breve pausa aqui. Quando falo os fiéis da circuncisão, está falando que eram os judeus que já eram circuncidados, ou seja, os judeus que já tinham ali aquele hábito, aquele legalismo ali, já tinha aquela prática da lei da circuncisão, que estavam caminhando com Pedro. Eles viram que o Espírito Santo havia descido também sobre os gentios, ou seja, sobre o povo que não era judeu. Só continuando então, porque os ouviam falar línguas e magnificar, a Deus. No verso 46 aqui, ele vem trazer como se fosse uma resposta do que fez com que aqueles judeus ali acreditassem que aquele povo havia se enchido do Espírito Santo. Porque no momento que Pedro pregou para eles, eles começaram a orar em línguas, começaram a declarar em línguas, que é um dos dons do Espírito Santo, e com isso eles começaram a magnificar a Deus, ou seja, declarar palavras de amor a Deus, declarar a grandiosidade de Deus. Esses dois aspectos aqui são dois detalhes também, são duas características que as pessoas, quando estão cheias do Espírito Santo, manifestam. Ou seja, orar em línguas, que é um dos dons, e adorar a Deus, declarar a grandeza de Deus. Significa que estar cheio do Espírito Santo é apenas orar em língua? Não.
Orar em línguas é apenas um dos dons que o Espírito Santo estabelece. Significa que adorar a Deus, declarar adoração a Deus, magnificar, como diz o texto, a Deus, é somente isso que declara ser cheio do Espírito Santo? Também não. Não é somente isso. Isso é uma das características, isso é um dos dons que o Espírito Santo estabelece em nós. Há diversidade de dons que o Espírito Santo estabelece em nossas vidas. Nenhum desses dons exclui um ao outro, ou seja, nenhum desses dons declara que somente aquele dom que significa estar cheio do Espírito Santo. E também eu não posso declarar que um dom compõe o outro. Exemplo, para estar cheio do Espírito Santo eu preciso orar em línguas, eu preciso manifestar isso, aquilo outro, como foi visto aqui anteriormente. Significa que só quando eu conseguir dar uma ordem no espiritual e que essa ordem se cumpra que eu estou cheio do Espírito Santo? Não. Um dos principais detalhes que o Espírito Santo traz para as nossas vidas é sim conhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus. É entendimento da autoridade que Cristo Jesus colocou sobre a igreja dele. Mas isso não se resume a somente uma característica. Estar cheio do Espírito Santo é muito acima de tudo isso. Nós podemos estar cheios do Espírito Santo e, conforme na explicação a seguir aqui vocês vão entender um pouco melhor, e não necessariamente manifestar nenhum desses dons. Por quê? Porque todos os dons, conforme diz na palavra do Senhor, são distribuídos segundo a vontade do Espírito Santo. Eles são para glorificar a Deus, eles são para fazer com que algo de Deus se manifeste ali. Então, muitas vezes, eu vou estar caminhando num lugar, e isso aconteceu com Jesus. Se você ler a história de Jesus, você vai ver onde não foram possíveis que nenhum desses dons se manifestassem por causa do ambiente, por causa das circunstâncias. Eu não estou tentando justificar isso como que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida vazia de obras. Não entendam dessa forma. Mas também não entendam que estar cheio do Espírito Santo é um momento específico da minha vida. Isso acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas eram cheias do Espírito Santo de fora para dentro. A gente vê situações ali onde, por exemplo, Sansão conseguiu exercer uma força sobre-humana porque ele foi cheio do Espírito Santo. Davi conseguia expulsar demônios a partir dos cantos com a sua harpa ali, tocando a harpa e cantando louvores. Ele conseguia expulsar demônios porque naquele momento ele estava cheio do Espírito Santo. A gente vê no Antigo Testamento vários momentos onde as pessoas se tornavam cheias do Espírito Santo. Já de Jesus para frente, já do que foi manifestado na obra do Senhor Jesus, o qual ele se deu na cruz por nós, adiante, ele enviou o Consolador sobre as nossas vidas, ele enviou o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ou seja, agora eu não dependo mais de algo externo, eu não dependo mais que o Espírito Santo venha sobre a minha vida, me encher de fora para dentro. Agora eu necessito fazer com que o Espírito Santo que já habita dentro de mim, já mora dentro do meu coração, porque foi o que Jesus estabeleceu naquela cruz. Eu preciso que esse Espírito Santo que já reside dentro de mim se manifeste de dentro para fora. Não mais me encha de fora para dentro, mas ele saia de dentro de mim, ele estabeleça dentro de mim e a partir desse dentro de mim ele faça obras. Eu vou pegar minha Bíblia adjacente aqui para ler algo que tem me trazido muito entendimento do que é verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo, principalmente nos nossos dias atuais. Está no livro de Efésios, no capítulo 4, do verso 25 até o verso 32, que nos diz o seguinte: Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmitida graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Ou seja, esse texto aqui vem nos trazer uma outra definição. Ele vem nos trazer uma definição que parece ser completamente apartada do que são os dons espirituais, mas na verdade essa é uma vivência com o Espírito Santo. Essa é uma condição que eu alcanço, onde o Espírito Santo, muitas vezes o que nos confunde, é que a gente vê como se fosse um espírito contrário a espíritos demoníacos. A gente imagina o seguinte: se os espíritos demoníacos conduzem pessoas muitas vezes a fazerem coisas que elas não gostariam de fazer para o mal, a gente acha que o Espírito Santo, quando ele assumir as nossas vidas, ele vai tomar o controle de tudo e vai nos forçar a fazer coisas que em teoria seriam para o bem. Mas não é assim. O Espírito Santo, ele não se compara a um espírito imundo em nada. Ele não é um espírito dominador no sentido de fazer coisas contra a nossa vontade. Ele é sensível. Ele é uma pessoa sensível, uma pessoa que está ali no nosso dia, mas que não vai nos forçar a fazer coisas contra as nossas vontades. Ele vai nos direcionar nos caminhos da verdade, mas para saber quais são esses caminhos, eu preciso escutá-lo, eu preciso ouvi-lo, eu preciso entender o que ele está falando, eu preciso buscar nele a fonte do conhecimento. Que aqui nesse texto, quando diz, principalmente nessa parte, aquele no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Aqui não está falando que quando eu estiver cheio do Espírito Santo eu não vou mais furtar. Aqui está falando que quando eu entendo que eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou decidir não mais furtar. Aquilo que eu fazia de errado na minha vida anterior, ao estar cheio do Espírito Santo, eu vou fazer a escolha de não mais fazer o que era errado. Porque Deus não veio com o seu Filho Jesus para manifestar algo tão lindo quanto o sacrifício na cruz, para que a partir de hoje em diante nós nos tornássemos fantoches, marionetes na mão dele. Nunca foi o plano de Deus isso. Ele deu livre-arbítrio para o homem, para que o homem tivesse a capacidade de definir por si mesmo, ou escolher por si mesmo, o que era o bem e o que era o mal. Só que até corrigindo essa minha fala anterior, a gente não tem a capacidade de definir o que é o bem ou o mal. A gente escolhe pelo que a gente imagina que seja o bem ou o mal. Mas quem verdadeiramente faz essa definição do que é o bem ou o mal é o Espírito Santo. Então eu tenho que olhar para uma circunstância e clamar a Ele: Espírito Santo, o que eu devo optar nessa causa? O que eu devo fazer nesse momento? Eu tenho duas escolhas aqui. Quais das duas escolhas me trará bem ou trará bem à vida desse irmão? Eu tenho uma palavra que precisa sair da minha boca, mas essa palavra vai trazer bênção? Ou essa palavra vai trazer maldição? Se essa palavra vai trazer bênção, e eu peso isso no Espírito Santo porque eu não tenho condição de saber isso. Eu sou limitado. Eu tenho as minhas faculdades mentais, espirituais, enfim, limitadas ao que eu já adquiri de conhecimento. Mas o Espírito Santo, ele tem conhecimento até das coisas ocultas. Então eu tenho que no Espírito Santo buscar o conhecimento daquilo. E quando eu questiono para ele: Espírito Santo, eu devo dar essa notícia a essa pessoa, por exemplo? Ele vai me instruir: não, sim, essa notícia realmente vai trazer bênção à vida dessa pessoa. Ou o oposto: não, não traga essa notícia à vida dessa pessoa, que não vai trazer bênção, vai trazer maldição. Se eu decido ir adiante, tendo um entendimento a partir do Espírito Santo que aquilo não vai trazer bênção, vai trazer maldição, ainda assim eu persisto naquilo, eu não estou demonstrando um comportamento cheio do Espírito Santo, porque eu não estou conseguindo dominar a mim mesmo. Eu não estou conseguindo dominar a minha boca. E essa é uma das características primordiais àqueles que estão cheios do Espírito Santo.
o domínio próprio. A gente tem que entender essa diversidade de dons, a gente tem que entender como cada dom é manifesto e entender no que cada dom também vai contribuir no meu relacionamento para com o Espírito Santo. Porque se eu manifesto maravilhas, mas não consigo exercer o amor, que nem diz no livro de 1 Coríntios 13, explica o que é a definição de amor. Se eu faço caridade, se eu tenho o poder de cura, mas não consigo exercer amor, isso prova que eu ainda não tenho um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Isso prova que talvez eu tenha um dom do Espírito Santo, mas eu ainda não tenho o Espírito Santo habitando em mim, vivendo em mim, fazendo casa em mim e manifestando essa vivência comigo. E muito mais importante do que manifestar dons, muito mais relevante do que exercer talvez um ministério, é verdadeiramente se relacionar com o Espírito Santo, é verdadeiramente buscar no Espírito Santo uma forma de estabelecer o relacionamento com Jesus, que por sua vez estabelecerá um relacionamento entre nós e Deus. Porque, como diz no Evangelho, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Ou seja, de que adianta, vamos falar no ambiente cristão mesmo, de que adianta que a minha pregação alcance todas as pessoas da face do mundo, todas as pessoas se tornem salvas, mas se eu mesmo não conseguir ser doutrinado pela minha pregação e for para o inferno, de que me adiantaria isso? Então é necessário que eu entenda que os principais dons, as principais características, as principais coisas que eu devo buscar no Espírito Santo são as coisas que me conduzem no relacionamento com Ele. Paulo não estava preocupado aqui se quando ele lançasse essa palavra seria validada ou não no ambiente espiritual. Paulo não se preocupou se ele seria envergonhado ou se teria efetividade nessa palavra. Ele estava num nível de relacionamento tão grande com o Espírito Santo que ele sabia já que o que ele manifestasse em palavra, ele teria a confirmação daquilo no natural. A gente tem que ter esse nível de intimidade com o Espírito Santo, não esperando que coisas se materializem, não imaginando que o dia que eu estiver caminhando no Espírito Santo, eu vou declarar sobre a vida de alguém, seja rico e essa pessoa se tornará rico, ser curado, essa pessoa se tornará curada. Todas essas questões de dons, tudo isso, como eu disse no inicinho, são distribuídos conforme a vontade do Espírito Santo, são para a honra e glória do Senhor Deus, são coisas que vão se manifestar no meu ministério, se aquilo for da vontade de Deus, se for para benefício das obras do Senhor, que, conforme estabeleci há pouco, é o próprio Espírito Santo quem determina o que é bom ou não. Me preocupar com os dons espirituais nesse sentido de imaginar, Deus estabeleceu sobre a minha vida que eu vou ter um dom de profecia. Então eu tenho que buscar a presença do Espírito Santo até que eu consiga exercer o dom de profecia. Não, não é necessário isso. Quando você caminha com o Espírito Santo, ele vai estabelecendo os próximos níveis, os próximos degraus, os próximos passos a ser dados nessa caminhada. A minha única ocupação e preocupação é me relacionar com ele. O guiar, o mover, o fazer é parte dele. Eu busco me relacionar com ele. É como se, vamos imaginar num relacionamento humano. Se eu faço algo hoje para um amigo meu, imaginando assim, ele vai entender ali que com essa atitude minha eu estou querendo algo em troca e vai fazer esse algo em troca baseado nisso. Tem várias possibilidades nesse contexto. Eu posso me decepcionar grandiosamente, porque o meu amigo não está dentro da minha mente, ele não sabe o que eu estou pensando. E mesmo que tiver, por ser meu amigo, será que ele vai fazer alguma coisa que não seria bom para mim? Será que ele vai exercer algo ali só porque é a minha vontade, sabendo que aquilo ali não vai trazer bem nenhum para minha vida? Se é um amigo, provavelmente não vai fazer. Segunda questão, aquilo ali que eu estou fazendo, se eu não estou fazendo com a finalidade de apenas relacionar com aquele amigo, mas estou fazendo com o intuito de querer algo em troca, muito provavelmente aquele relacionamento vai ficar desgastado,
Muito provavelmente eu não vou conseguir fluir no nível de relacionamento com aquele amigo meu que eu poderia estar fluindo se a minha única preocupação com ele fosse de só relacionar. Se eu já entendesse que o fato de eu estar relacionando com ele, eu já estava ganhando, eu não precisaria ganhar nada em troca. Enfim, tudo isso são coisas que, glórias a Deus por isso, eu entendi de expressar. Só quero deixar uma mensagem final, que muitas vezes a gente não flui naquilo que a gente gostaria em Deus, muitas vezes a gente não vive aquilo que muitas vezes a gente leu ou ouviu falar da palavra de Deus, que homens de Deus viveram. E eu não quero lançar uma palavra de maldição, não quero, como alguns têm praticado, dizer mal sobre essa geração. Eu não creio que nós somos crentes fracos. Talvez nós possamos ser crentes que estamos um pouco desalinhados com o propósito de Deus, mas tudo isso é fácil de corrigir. Tudo isso, Deus colocou o poder em cada um de nós para corrigirmos. Algo que o Espírito Santo mexeu muito em mim hoje é entender o seguinte: no que a gente tem dedicado o nosso tempo? Porque se eu digo que eu gostaria de fluir mais em Deus, o que eu tenho feito para que isso se consolide? Se eu quero hoje ter uma vida diferente com o Espírito Santo, o que eu tenho feito para que essa vida inicie efetivamente? Porque hoje nós temos muita informação. Hoje nós temos acesso a um grandioso número de informações. Por exemplo, se eu quero saber o resultado de uma partida de futebol que aconteceu lá no Alasca, em poucos segundos eu consigo essa informação. Se eu quero saber, por exemplo, qual é a série que está mais bombando na atualidade, qual é a série que o pessoal mais está assistindo, com poucos segundos eu consigo ter essa informação. E muitas vezes eu me deixo levar por essas informações. Muitas vezes eu pesquiso algo, então essa série está bombando, então eu vou começar a acompanhar essa série também. Eu quero fazer parte da atualidade, eu quero ser uma dessas pessoas que entendem desse contexto aqui, desse cenário, dessas palavras, entendem do que essa série está tratando. Mas a gente tem que entender onde a gente está investindo tudo, onde a gente está investindo os nossos recursos, onde a gente está investindo o nosso tempo, onde a gente está investindo principalmente o nosso amor. O ministério de Jesus foi um ministério completamente baseado em amor. Quando Jesus, sabendo que viria a seguir naquele monte ali o qual ele orava, que diz a palavra, ele começou a suar sangue. Ele disse ao Pai: Senhor, afasta de mim, Deus meu, afasta de mim esse cálice, todavia que se cumpra a tua vontade, não a minha. Jesus estava manifestando amor, porque amor muitas vezes a gente confunde com sentimento. A gente acha que amor é eu gosto muito de fulano. Amor é você fazer algo, mesmo que aquilo te doa. É você fazer algo porque aquilo é necessário. Então Jesus manifestou amor primeiramente a Deus, quando disse isso, faça a tua vontade, e quando ele foi até o final, com aquele sacrifício na cruz, ele manifestou amor a toda a humanidade. Então nós precisamos entender e viver isso verdadeiramente, buscar isso. Se eu quero ter uma vida diferenciada com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, o que eu estou promovendo nessa vida diferenciada que eu quero ter? O que eu estou fazendo? Qual o tempo que eu estou gastando? Onde eu estou empregando o meu amor efetivamente? Se hoje eu sei mais, por exemplo, de filmes de ação do que da Bíblia, onde será que eu estou investindo o meu amor? Se hoje eu, como profissional da TI, entendo mais de computadores do que entendo do ministério, onde será que eu estou exercendo o meu amor? Onde será que está o meu amor se hoje eu consigo me relacionar com qualquer coisa da área de TI, mas não consigo me relacionar com o Espírito Santo em qualquer nível, em qualquer circunstância da minha vida? Eu preciso estar num momento específico, sobre uma circunstância específica, para começar a ver o Espírito Santo. Eu deveria estar num nível de vivência onde não fosse a circunstância que determinasse para mim o meu relacionamento com o Espírito Santo. Paulo estava na cadeia, estava louvando e adorando a Deus.
Ou seja, olha o nível de intimidade com o Espírito Santo, o nível de amor que Paulo exercia pelo Espírito Santo. Porque ele não estava dependendo de uma circunstância. Ele não esperava que chegasse o culto de domingo à noite para louvar e adorar a Deus. Ele não precisava que um ministro de louvor ou um pregador dissesse para ele ali: ah, busca a presença do Espírito Santo neste momento, porque este lugar está tomado do fogo de Deus. Ele não precisava que alguém ministrasse isso na vida dele. Ele por si mesmo ministrava em si, ele por si mesmo criava em si a busca pelo Espírito Santo. E quanto mais ele buscava, mais ele se tornava capaz, mais ele se tornava cheio, porque o Espírito Santo, conforme diz na palavra, dá àqueles que têm sede. Quanto mais sede eu tiver de Deus, mais dele eu vou receber. É um mais um, é uma lógica diretamente proporcional. Quanto mais eu busco, mais eu vou encontrar. Não tem como explicar de outra forma. Bem, basicamente é isso que eu gostaria de compartilhar com a vida dos irmãos. Espero ter sido sucinto. Algumas pessoas têm me contatado às vezes mediante esse vídeo ou mediante a qualquer outra coisa. Como vocês têm o meu WhatsApp aí, vocês sabem que eu estou disponível para o que vocês quiserem. Nós podemos conversar coisas de Deus. Se algo não ficou bom no meu vídeo, eu aceito comentários, não me irrito com isso, estou disponível aí. Quero buscar verdadeiramente ser um irmão em Cristo para todos vocês. Então, que Deus abençoe a cada um e continuem sendo fortalecidos na presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. A graça e paz do Senhor.